Dia de Inter, dia de Colorado em campo e com novidades. Entre os relacionados, o técnico Roger Machado, mas também com novidades fora das quatro linhas. Afinal, o Colorado está perto de anunciar mais um reforço e está vendo uma situação pendente envolvendo o atacante Wanderson, que estaria de saída para o Palmeiras. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, a gente tem muitas informações para falar sobre o nosso Colorado, né? O Inter joga hoje à noite, 9h30 contra a equipe do São José, jogo no Estádio do Vale em Novo Hamburgo, e o Inter buscando aí, né? Mais uma vitória, segunda em sequência dentro do Campeonato Gaúcho, abrir distância aí, quem sabe na liderança, dar uma secadinha no Caxias, dar uma secadinha no Pelotas, no próprio Ipiranga, enfim, né? Sei que muitos de vocês nem estão ligados ainda em relação à tabela do Campeonato Gaúcho, mas de qualquer forma a gente vai repercutir tudo isso. E eu deixo o convite, né, para que você que não vai ao jogo hoje, tá de bobeira, vai lá na Inter Store do Beira-Rio, né, que tem a maior gama de produtos licenciados do Inter. E o melhor, eles te atendem à distância também. Você pode garantir a nova camiseta colorada de 2025 em pré-venda com eles. É só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e aí conversar com a Inter Store, garantir, né, produtos licenciados, camiseta de jogo, camiseta de treino, camiseta de viagem, moletons, parká, tudo você encontra lá na Inter Store, unidade do Beira-Rio. São duas lojas com um monte de produtos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá certo? Turma, vamos começar falando, né, sobre dentro de campo e depois a gente avança para fora das quatro linhas. Porque hoje tem Internacional em campo contra o São José, 9h30 da noite. E o técnico Roger Machado divulgou a lista de relacionados para esse duelo. Duas novidades: Johan Carboneiro, atacante colombiano que foi contratado agora nesta última janela de transferências, está relacionado pela primeira vez, mas a tendência é que comece a partida no banco de reservas. Assim como Ener Valencia, recuperado de lesão, também está relacionado, né? Vai para o jogo. Se falou muito aí durante a última semana que tava dando migué, que não sei o que. Cara, eu não sei por que a torcida do Inter odeia o Ener Valencia, né? Mas, eu não vou dizer a torcida, né? Uma boa parte da torcida das redes sociais critica muito o Valencia. Ah, mas ele perdeu o gol contra o Fluminense. Sim, mas o René também errou. O Rocher, de repente, não deveria ter saído do gol. Cudê não deveria ter trocado lá no Rio de Janeiro. Tem N possibilidades que poderiam colocar o Inter naquela final. Então acho que se a gente ficar remoendo isso 2 anos depois, com uma das principais contratações que o Inter fez, é muita coisa para minha cabeça, né? Então o Ener está à disposição, teve um pequeno desconforto, né? Não é jogador de dar migué no Internacional e vai estar à disposição e deve, obviamente, né, começar a partida no banco de reservas. Uma ausência foi notada, tá? Iago Noal não foi relacionado. Perguntei para o Inter o porquê e aí me disseram que não tem nenhuma explicação sobre departamento médico, sobre, né, algum desconforto. Realmente, né, foi cortado da lista o Iago Noal, meia das categorias de base. Então, o Inter provável para hoje, né, sem grandes ausências, deve repetir a escalação que venceu o Juventude, com Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. No meio-campo, Fernando e Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson e Wesley. E na frente, o Rafael Borré. É a provável escalação do Internacional, então, para o duelo de hoje à noite. Vocês viram que eu falei que o Wanderson deve ser titular, né? E a informação do Jorge Nicola, repórter que cobre aí, né, os times do centro do país, é de que o Palmeiras chegou a um acordo pelo Wanderson e que, inclusive, ele teria se despedido, né, dos companheiros já aqui em Porto Alegre. O Wanderson tá na lista de relacionados, né? Se despediu e vai pro jogo. Como assim? Né? Perguntei pro Inter, que também não quis se manifestar sobre o tema, pelo menos até o presente momento que eu tô gravando esse conteúdo aqui. E o que me disseram é o seguinte, tá? Aí pessoas de fora, né, do Internacional, que o Wanderson tem contrato até o fim de 25. Então, esta seria, teoricamente, a última janela para o Inter negociar o Wanderson, para ter algum tipo de lucro. Visto, né, que na próxima temporada, ou melhor, na próxima janela, no meio da temporada, ele já poderia assinar um pré-contrato e deixar o Inter para outro clube caso não renove o vínculo com o Inter. E aí o Inter vai renovar o contrato do Wanderson, né, que é um salário alto, um investimento importante que o Inter fez e que a gente não sabe, né, se ele vai conseguir retomar o bom futebol. Eu até achei que ele foi bem, tá? Nos últimos 2 jogos, contra o Guarani e contra o Juventude. Até acho que ele foi melhor contra o Guarani do que contra o Juventude. Mas, enfim, né? É uma situação extra-campo
que a gente está tendo que analisar, mas ele está relacionado para o confronto. Então, a não ser que o Inter o tire da lista, né, na véspera de divulgar a escalação, lá no Estádio do Vale já, aí é outra questão. Mas ele está na lista meio-dia 1, a lista mandada pelo Internacional. Então a gente aguarda aí alguma situação. O Inter que já recusou propostas do Vasco e do Fortaleza, pelo Wanderson nessa janela, que seriam propostas de empréstimo com opção de compra. Então deverá ser outro molde, pelo menos é o que eu imagino, né? Vamos ver, né, essa situação mais adiante. Sobre negociações ainda, eu quero falar sobre o Ramon, lateral esquerdo de 23 anos, que pertence ao Olympiacos da Grécia. Está, né, teoricamente, neste momento no Olympiacos da Grécia, visto que o vínculo de empréstimo dele com o Cuiabá terminou no final do ano passado, né? O Cuiabá foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e o Ramon, né, não ficou por lá. Assim como outros jogadores, né? O Isidro Pita, né, foi jogar no Bragantino por uma quantia absurda, né? A quantia milionária, o clube paulista acabou contratando. Dito isso, tá, gente? Eu quero falar que o Inter está muito perto de contratar esse jogador. As conversas estão caminhando bem. O empresário do Ramon está em Porto Alegre. Os detalhes estão sendo finalizados e o Inter tem muita confiança de que esse jogador será importante aí como um reserva do Bernabéu. Existe uma expectativa grande no Inter de que o Bernabéu venha a ser convocado para a seleção argentina e a partir daí, né, seria um desfalque também para nós. E o Ramon, né, poderia compor junto do Pablo, que é hoje, né, o lateral reserva do elenco do Roger Machado. Então, Ramon, 23 anos, jogador criado pela base do Flamengo, deve ser anunciado pelo Inter até a semana que vem, tá? É o que o Inter está planejando. O Inter não tem muita pressa para negociações, tá? Por mais que haja uma ansiedade aí da torcida, da própria imprensa, né? Eu faço aqui o nosso meia-culpa, né? O Inter tá tranquilo. O Inter acha que o grupo tá bem encorpado para a disputa da primeira fase do Campeonato Gaúcho e vai chegando o jogador e saindo também, né? O Inter vai montando seu plantel com o andar da carruagem, tá? Lembrando que a janela de transferências está aberta até o final de fevereiro. Então tem mais um mês ainda de janela de transferências. Tá certo? Para a gente fechar, né, definitivo os temas aqui, quero fazer uma citação, né, ao Pedro Lourenço, né, dono da SAF do Cruzeiro, que deu uma entrevista para o Samuel Venâncio, nosso colega lá de Minas Gerais, tem um canal que é sucesso absoluto, um grande profissional, e ele entrevistou, né, o Pedro Lourenço, que disse, né, que, vou abrir aspas aqui para o Pedro Lourenço, tá? Nós entramos na CNRD, que é a Comissão Nacional, né, de Resoluções e Disputas do Campeonato Brasileiro, e o Inter não pagou nada. E perguntei ao nosso advogado se tinha um jeito de entrar na FIFA. Ele disse que não. Eu não vou dar colher de chá para o Inter. Nós pagamos as prestações para o Palmeiras o ano todo, e eles, Inter, não nos pagaram nenhuma. Isso está na justiça, vamos ver o que acontece. O Inter, né, que está tentando organizar, né, seu fluxo de caixa para quitar, né, essa dívida com o Cruzeiro, mas eu acho uma facilidade, né, que os clubes têm de expor o Internacional e o Inter em silêncio, né? Ninguém deve dever o Internacional, o Inter acha que a postura adequada é essa, então vamos ver o que acontece. Tá certo? Não esquece, né, que Inter e São José ou São José Internacional é lá em kto.bet.br, odd do Inter, né, 1.5, então uma boa odd para o Internacional. Tem outro jogo também do Campeonato Gaúcho hoje que é Juventude e Guarani de Bagé, no Alfredo Jaconi. Tem também, né, Palmeiras e Red Bull Bragantino jogando no Campeonato Paulista. Grandes jogos. Então, kto.bet.br, meu palpite. Vitória do Palmeiras, vitória do Inter e vitória do Juventude. Faça a acumulada lá e corre para abraço. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!